Chegou a hora de apresentar a vocês os 5 fatores que podem estar impedindo o seu crescimento e a sua maturidade emocional. Objetificação. Isso afeta muito mais a essência feminina, afeta muito mais o feminino do que o masculino. Por quê? Desde pequenininha, na maioria das famílias, a gente é incentivada, a gente é elogiada por atributos físicos. Ai, que menina linda! Olha esse cabelinho, ai, parece uma bonequinha. Ok, maravilhoso, é muito bom, né? Gente, beleza é muito bom. A gente não pode ser hipócrita, né? Beleza é importante, beleza importa, é muito bom. Mas aonde que pega? Aonde que tem aquele lado sombra? Aonde que isso limita a sua vida? Quando você acredita que o seu valor como ser humano, o seu valor como mulher, está na beleza. E aí a coisa complica. Por quê? Você fica dependendo de uma validação externa. Você tira o foco de você e coloca na opinião do outro. E a gente sabe que as coisas mudam. Tá, então eu me sinto uma pessoa realizada se eu me sentir bela ou se o outro me considera bela. E se naquele dia eu não estou tão legal? E quando a idade, a velhice chega, eu vou perder o meu valor? Ou quando aquela pessoa determinada não repara na sua beleza, você perdeu o seu valor? Quando você acredita que seu valor intrínseco está em algo que é uma validação externa, você fica frágil. Isso acontece um pouco mais com o feminino que o masculino? Sim. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Eu também passei muito por isso. Eu vou falar para vocês assim que, graças a Deus, hoje, muito dificilmente, uma questão relacionada a se sentir bela ou não abaixa minha autoestima. Por quê? Porque eu descobri, eu aprendi, eu trilhei um caminho interno que eu entendo que o meu valor ele é intrínseco. Eu tenho valor só por existir. Eu já sou valorosa. Eu não ganho valor porque eu fiz algo, ou porque eu sou algo, ou porque alguém me acha algo. Agora, quando eu cresço achando isso, complica. E tudo isso, gente, a gente não pode ser ingênua. Isso é fomentado desde sempre. Então, vamos lá, por exemplo. Propaganda de cerveja. Uma cervejinha, hein? Loira, gelada, devassa. Então, está sempre associado ao feminino e ao seu corpo. Tá, mas e se o meu corpo, o meu feminino, não estiver naquele padrão da propaganda? Vai abalar minha autoestima? Se você não estiver preparada e você não estiver focada em você e não fizer um trabalho de desenvolvimento pessoal sério, você acaba indo por esse caminho. Então, assim, a utilização da beleza do feminino como algo que gera valor para a mulher é ok. Mas quando a sua autoestima, o seu amor próprio depende disso, você fica frágil. Você é facilmente manipulável. Você é facilmente controlável. É muito mais fácil você ser vítima de um processo de violência e nem perceber. Por quê? Se eu preciso de validação externa para me sentir valorosa, me sentir digna e merecedora, se aquela pessoa ali tiver um pouquinho de má fé e ela acordar, por exemplo, e quiser me manipular, ela se diz, olha, você tá meio derrubadinha hoje, hein? Pronto. Acabou a mulher. Acabou a vida da mulher. Por quê? Porque ela já não acha que é merecedora de valor. Aí é que é complicado. Gente, eu trabalho na justiça também, né? E eu trabalho com isso todos os dias. Mulheres que não entendem que o valor dela é só por ela existir. Ela acha que ela precisa de um atributo. E aí ela é frágil. E aí ela é vítima de violência e se mantém naquela situação de violência. E aí ela entra num processo de codependência emocional. Por quê? Porque ela não tem defesa. Então, esse é o primeiro fator que impede você de se empoderar de si mesma. Você depende de validação externa e você acha que seu valor está num atributo físico, num atributo da beleza. Segundinha. Quando você está focando sempre no outro, você também fica frágil. Por quê? Você entra na dinâmica da cuidadora. Isso, gente, vem há séculos, milênios, né? A mulher, muitas vezes, ela já é criada para cuidar dos outros. Então, eu não sei se vocês, mas eu já ouvi várias vezes na minha família, eles dizem, você precisa ter uma filha mulher, uma menina mulher, eu lembro que falava assim, para cuidar de você na velhice. Ou seja, ao invés de seguir a natureza das coisas, que é o quê? Os grandes dão, os pequenos recebem, passam para frente, você, antes mesmo de ser gerada, já vem para o mundo com uma carga muito grande. Você já vem para cá não para viver a sua vida, os seus sonhos, para poder traçar o caminho que você deseja, para ter as suas experiências nessa vida. Você vem para cuidar do outro. Se você
não estudar profundamente essa dinâmica. E o primeiro de tudo é conhecer. Consciência é o primeiro passo. Se você não estudar profundamente essas dinâmicas e como ir saindo delas, você vive uma vida que não é sua. E a nossa alma, ela não consegue lidar com isso por muito tempo. Gente, tem 3 adoecimentos quando você está ali sempre vivendo em função de, em relação a. Você não encontra, de novo, valor em si mesma. Você só acha que tem valor em relação ao marido, em relação aos pais, em relação aos filhos. Ah, se eu sou uma boa filha, eu sinto que eu sou valorosa. Se não, mas cadê o seu valor intrínseco? Ah, se eu cuido bem do meu filho, então eu sou valorosa. Mas cadê o seu valor intrínseco? Aquele valor só por existir. Você entende que a dinâmica é a mesma? Você continua colocando foco no outro, tirando foco de você. A gente tem ali 3 questões muito fortes quando a gente vai fazer esse processo. Primeiro, estado de consciência. Você tem que ter consciência, que é isso aqui, ó. Segundo, você vai para um processo de limpeza de crenças limitantes do seu inconsciente. Depois, você vai para uma reprogramação e manifestação no mundo físico. Por que a gente bate cabeça demais? Porque a gente mal tem consciência, não quer fazer o trabalho de limpeza, né, dentro do autoconhecimento, reprogramar nem pensar, e aí já quer manifestar no mundo físico. Não acontece assim. Você vive num looping infinito, repetindo as mesmas situações, atraindo os mesmos tipos de pessoa, você vai ficando exausto. Essa dinâmica, para os homens, ela é semelhante ao arrimo de família. Então, muitas vezes acontecia o quê? Às vezes aquele masculino paterno, que é o grande, junto com a mamãe ali, ele morre, ou ele vai embora, ou ele abandona, algo ocorre ali, ou ele está ali, mas é frágil, e aquele filho se torna o arrimo de família. Ou seja, vai cuidar daquela família de origem como se fosse a dele, e ele deixa de se dedicar dele, deixa de criar dele, deixa de viver para dele, e acaba vivendo uma relação ali que não é a vida dele. Gente, viver uma vida que não é a sua adoece a alma. Você começa a ter desânimo, depressão, você começa a... Nada tem sentido para você. É a sua alma te mostrando que não é bem por ali. Depois, se você ignora esse adoecimento da sua alma, ele passa para a sua psique. E aí você começa a ter várias questões, né? Um medo, né? Um pânico excessivo, você começa a ficar irritado, ansioso. E se ainda assim você continua ignorando, aí ele vai para o soma, que lá na Grécia Antiga eles chamavam soma, que era o quê? Corpo. E aí somatização. É quando chega no corpo, é quando assim não há mais o que ser feito da sua alma, da sua psique, para chamar sua atenção, e aí já foi para o corpo. Gente, doença da coluna, porque você está carregando peso demais, tendinite, problemas de varizes, chegou no corpo. E aí a coisa já está assim, já está gritando para você. Foco em você, olha para você, para de se ignorar. Todo mundo está aqui para cuidar da própria vida. Terceiro fator que pode estar impedindo você de crescer nesta vida. Dinâmica da heroína. Gente, a dinâmica da heroína, há muito tempo, é algo que eu tenho percebido como padrão, praticamente, nas mulheres que eu atendo. Elas entraram num processo interno tão grande de ignorar a si mesma que elas desistiram de uma troca equilibrada. Elas só querem doar. Elas passaram por situações, elas criaram expectativas e por trás das expectativas, das ilusões, vêm as desilusões. Então elas se fecharam para o mundo. Elas só querem doar. Então elas cuidam da mãe como se fosse mãe delas, cuidam do pai como se fosse pai delas. Tipo, ai, porque eu preciso cuidar dos meus pais, eles precisam de mim. Precisa nada. Meus irmãos precisam de mim. Precisa nada. Você morrer hoje, eles vão dar o jeito deles lá. Você está com um processo interno de grandeza muito, muito elaborado, assim, né? Quando a gente se arroga num lugar que não é nosso, é arrogância. É você querer ser mais do que realmente é. É você querer ocupar um lugar que não é seu. E o seu campo, o seu sistema não permite isso. Se você está querendo ocupar um lugar que é de um grande no seu sistema, quem são os grandes no seu campo familiar? Quem veio antes? Papai, avô, tataravô. Quando você quer ocupar este lugar ali, tomando decisões de cuidar de pessoas que não são seus filhos, por exemplo, menores de idade, não maiores, você está sendo arrogante, se arrogando. O que o campo vai fazer? Ele vai vir, vai dar uma batidinha na sua cabeça para você
descer. Para você ir para o seu lugar de pequena. Porque esse lugar de heroína é ilusão. É fuga de si mesma. Quando você não consegue olhar para dentro, olhar para si mesmo, você foge nesse tipo de dinâmica, nesse tipo de âmbito. Tudo isso é ilusão. Gente, você vai ficando exausta. Você vai assim, chega uma hora que você não aguenta mais, você está exausta. Por quê? Porque você está exercendo tarefas que não são suas. E aí você começa a cuidar do marido como se fosse mãe dele, aí depois reclama, né? Ai, porque meu marido não me auxilia, meu marido não me ajuda. Por quê? Você desistiu da troca há muito tempo. E aí eles acabam ocupando este lugar como se fosse um filho seu. Ok? Então volta para o seu lugar. Vai para o seu lugar. Você não é heroína. As pessoas não precisam de você. Quem precisa de você? Você mesma. E quando você ignora você mesma, isso gera adoecimento. A sua vida não flui, sua vida não prospera. Então, ó, baixa a crista. Você não é a rainha do mundo. Vai para o teu lugarzinho e cuida da sua vida. Foco em você. Quarto fator que impede você de crescer. A dinâmica da boazinha. Ela é muito parecida com a da heroína também. A boazinha, ela se alimenta de elogios. Ela precisa que as pessoas estejam ali sempre elogiando. Esse é o ganho secundário. Ela está sempre abdicando da própria vida em função do outro. Porque, ai não, nossa, eu nem pude me dedicar à minha saúde porque eu estava cuidando do papai. Eu nem pude me dedicar à minha carreira porque eu estava realizando os sonhos da mamãe. Eu nem pude me dedicar a mim mesma, à minha alma, aos meus desejos, aos meus anseios, a me conhecer porque eu estava cuidando do sobrinho. E assim você vai. E qual é o ganho secundário? Os elogios, né? Ai, meu Deus, como ela é uma pessoa boa. Abdica da própria vida. Eu ouço muito isso. As ilusões. Ah, minha mãe era uma guerreira, era uma heroína. Fez isso, ela fez aquilo. E a gente vai se alimentando disso. A gente não consegue viver uma vida leve mais. É como se a vida leve não tivesse valor pra gente. Por quê? Porque a gente criou crenças, a gente criou uma persona em que a gente tem que matar um leão por dia. Por quê? Porque a gente é boazinha. Porque a gente não desagrada. Que a gente não sabe dizer não para os outros. Mas para a gente está sempre dizendo não. A gente está sempre se ignorando. Como que a gente descobre como é que está tudo isso? Pelos frutos. Das 12 áreas da sua vida, eu sempre digo isso para quem me acompanha lá no Instagram, quer saber se a coisa está fluindo? Ou se essa dinâmica aí da boazinha, daquela que abdica da própria vida em função do outro, está te fazendo mal? Olha as 12 áreas da sua vida. Estão fluindo bem? Como é que estão seus relacionamentos? Como é que está, por exemplo, suas finanças? Está sempre contando moeda? Está com dívida? Como é que está a sua carreira? Ela está fluindo ou não está? Como é que está a sua relação com seus filhos, que no caso, filhos biológicos, filhos adotivos, ou projetos de vida? Você está conseguindo pegar os nutrientes que vêm para você e passar para os seus frutos? Ou você está tendo vários abortinhos durante o caminho? Cada projeto seu que você abandona, que ele morre, é um abortinho ali que você teve. Como é que está a sua saúde? Você está flertando com a saúde ou está flertando com a doença o tempo todo? Está dodóizinha. Tem gente que está toda hora dodói. Toda hora, parece criancinha, toda hora fala, ai que eu tô dói, tô com um probleminha disso, tô com um probleminha daquilo. Você está flertando com a doença, você tem um prazer com a doença. Você tem aqui aquele ganho secundário do quê? De você poder se esconder atrás da doença. Será que essa dinâmica da boazinha não está fazendo isso com você? Como é que está a sua relação com os amigos? Você consegue ter uma relação de igualdade com eles ou não? Ou você está sempre querendo estar acima ou abaixo? Você é aquela que é a mãe dos amigos ou é aquela que está sempre esperando que os amigos façam, que os amigos marquem, que os amigos organizem para você estar lá? Observe as 12 áreas da sua vida e veja. Assim como estão os seus frutos, você vai descobrir como é que está. Você é uma árvore saudável, você está pegando os nutrientes, ou você está nessa dinâmica que você está sempre abdicando de si pelo outro, que se sacrifica em função de todo mundo. Isso impede você de crescer e só prejudica as pessoas ao seu redor. Você vira muleta dos outros. As pessoas ao seu redor não crescem como poderiam. Eu assisti uma vez uma série, gente, eu super indico. Chama Toy Boys, na Netflix. Tem uma mulher muito forte, agora um spoilerzinho, para quem nunca assistiu, já pula um pedacinho do vídeo. Chama Macarena. E aí ela é aquela mulher muito forte, muito empoderada, e não tem problema nenhum em ser forte e empoderada. Só que ela está sempre
entrando na vida do outro, é aquela boazinha. Aquela que cuida dos cunhados, da sobrinha, dos irmãos. É aquela pessoa que está naquela dinâmica da boazinha. E aí tem uma parte que todo mundo ao redor dela e ela também, nada flui. E a cunhada dela vira para ela e fala assim, a sombra de Macarena nada cresce. E é mais ou menos isso que acontece com a boazinha. Ela não permite que nada cresça ao redor dela, porque ela faz sombra. Nada flui. E ela está sempre boazinha. A melhor tia, a melhor irmã, a melhor mãe. E aí ela se alimenta dos elogios, impede todo mundo de crescer. A pessoa que poderia estar correndo ali, que poderia estar fluindo na vida, um irmão, um sobrinho, não pode. Porque ele está se escorando nela, que virou muleta. Nem você cresce, nem as pessoas ao seu redor. Essa é uma dinâmica das mais perigosas. E é o que eu mais vejo é no feminino. Mais do que no masculino. Então vamos dar uma olhadinha nisso, ok? Nossa quinta e última dinâmica, que impede você de fluir na vida, gente. A dinâmica da vítima. Essa faz muito, muito estrago. O que acontece com a dinâmica da vítima? Você está sempre à mercê do outro. Você se coloca em posição de fragilidade. E aí você vai dizer, não, mas não sou eu que me coloco. Você é 100% responsável pelo que você atrai na sua vida, tá? Esses tempos atrás eu fiz um atendimento de uma mentoria. E aí ela tinha uma filha, teve um novo casamento. O padrasto estava sempre em conflito com o pai. Nitidamente, isso acontecia por quê? Sempre que ela ia falar com o pai, ela atendia o telefone perto do marido atual. Sempre que a filha tinha alguma questão com o pai, ela sentava ali e ia conversar perto do marido atual. Gente, testosterona, qual que é a dinâmica do homem? Proteger a esposa, proteger a filha daquela esposa, mesmo que não seja sangue dele. Então, o que ele começou a fazer? Entrar em conflito com o ex. Ela, é porque meu marido está sempre em conflito com o ex. Qual foi a dica que eu dei para ela? Pare de se colocar numa posição em que você necessita ser salva. Por que o marido atual tem que ouvir a conversa dela com o ex? Não precisa. Se ela está tratando de coisas em relação à filha. Mas não, a gente se alimenta disso. A gente gosta de estar numa posição de ser salva. Eu sei que é horrível dizer isso, mas sente um pouquinho. A gente gosta da posição da vítima. Ai, nossa, eu faço tudo para o meu ex se dar bem com a filha. Mas não tem jeito. Tá sempre tendo conflito com o meu atual. Sempre. Vai pro cantinho, fala com ele lá. Você é mãe, ele é o pai. Trata de igual para igual. Não se coloque numa posição que você necessite ser salva. Não se faça de vítima. Muito cuidado, isso destrói, isso paralisa. Se tem um lugar no mundo que não deixa você fluir, é a dinâmica da vítima. Por quê? Se eu sou vítima de algo, eu não tenho poder nenhum. Agora, se eu me empodero, se eu tiro o foco do outro e coloco em mim, aí a coisa muda. Olha só como é que a dinâmica é outra. Ok, eu passei por um processo aqui agora, fiquei chateada, sei lá, vamos dizer que seu marido gritou com você. Ao invés de você se fazer de vítima, coitadinha de mim, você para e puxa pra você. Não estamos falando de culpa, estamos falando de autorresponsabilidade. Culpa é passado, autorresponsabilidade é presente. Você para, peraí, deixa eu ver que parte de mim ainda vibra na violência. Que parte de mim acredita na violência. Faz uma lista das crenças que você tem sobre a violência. Talvez seja, bandido bom é bandido morto. Ah, mas não tem nada a ver. Tem. São crenças de violência. Então você acredita na violência, atrai violência. Ah, tem que matar mesmo. Ladrão tem que cortar a mão. Ah, esse cara aí é safado. Merece apanhar. Faz uma lista. Uma lista ali, rapidão. E olha. Depois você vai o quê? Reprogramando isso aí. Você vai limpando. Você vai fazendo o seu trabalho interior. Os 3 passos. Primeiro, tenha consciência. Aí você fez a lista. Aí você viu por que você atraiu violência, porque você ainda vibra na violência. Depois a limpeza. Depois que você vai reprogramar e manifestar uma vida diferente. Esse é o lugar de poder. Por quê? Porque eu trouxe pra mim. Acabou, não tem outro, sou eu. É doloroso? Muito. Jesus do céu, tem hora que dói até os ossos, quando você enxerga que aquilo ali é você que está produzindo. É o seu campo mental que acredita naquilo. E aí, quando você consegue fazer o seu trabalho, a coisa começa a fluir.
Se você não fizer esses 3 passos, a coisa não vai andar. Só há uma única forma de conseguir uma vida mais feliz e harmônica: conhecer a si mesma. Se você é uma estranha para você mesma, as coisas não fluem. Essas são 5 formas que eu trouxe para vocês, que são as mais comuns, 5 fatores que impedem você de crescer. Eu mapeei as 25 formas, os 25 fatores que impedem o feminino de crescer. Ele já ajudou assim, centenas de mulheres que eu já atendi pessoalmente. E o primeiro estágio é o estado de consciência. Esse e-book traz isso. Ele consegue mapear essas dores. Primeiro estágio, consciência. Segundo estágio, limpeza. Lembra? Terceiro estágio, reprogramação, para depois manifestar uma vida diferente. Então, além desse e-book, que traz ali, cataloga as 25 formas de sofrimento feminino mais comuns e que destroem a vida do feminino, nessas videoaulas, nesse curso, eu vou trazer também o quê? A forma de fazer a limpeza e como você vai reprogramar essas dinâmicas aqui. Só o e-book já vale o valor. Eu digo para vocês com certeza, porque eu trabalho com ele há muitos anos, tá? Mas ele vai de brinde aqui nesse curso. Então aproveita, gente. Eu espero que vocês aprendam a se movimentar em direção à cura, não só em direção à doença, em direção à leveza, não só em direção a uma vida pesada e dura, né? Em direção a vocês e não em direção à ilusão, ok? Então eu agradeço a confiança e eu desejo uma ótima caminhada para vocês e que vocês façam um ótimo proveito desse material que está aqui.